Compartilhar com vocês. O que exatamente? Tempo. Hoje eu vim falar sobre tempo. O tempo entre uma promessa e o cumprimento dessa promessa. Quando nós olhamos a vida de Noé, Deus faz com ele um pacto. Existe um tempo até o cumprimento de tudo. E no caso de Noé, 100 anos, entre o momento que Deus fala com ele e o momento que as águas descem. Deus fala com Abraão, e entre o momento que Deus fala com Abraão até o momento do nascimento do seu filho, existe um tempo, existe um gap, existe um espaço, uma lacuna. Entre o momento que Deus fala com Jacó até o cumprimento da sua promessa, existe um tempo. Entre o momento que Deus fala com Moisés até o cumprimento da sua palavra, também existe um tempo. Com José também foi assim. Entre o momento que Deus entra em contato com ele através dos sonhos e até o momento que se cumpre aquilo que Deus tinha através dos sonhos mostrado a ele, existe um tempo. A grande questão aqui, e que vale a nossa observação, é que entre uma promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa de Deus na nossa vida, sempre vai existir um gap, um espaço. E quando a gente olha para Davi, eu estava fazendo essa reflexão agora à tarde, conversando com uma pessoa que está dentro do meu coração e ouvindo um pouco, eu comecei a meditar sobre isso, sobre Davi, sobre o momento que Davi recebe a promessa de Deus, e mais do que isso, quando Davi é ungido para rei por Samuel, e Samuel vai lá e pega um chifre de um carneiro, e ele está oco por dentro com óleo, e ele abre aquele chifre, tira de cima dele uma tampa e derrama sobre a cabeça de Davi. Nesse momento, existe uma promessa de Deus na vida de Davi. Ele vai ser rei em Israel. Só que depois que termina todo aquele ritual entre a família de Davi, o profeta Samuel e o próprio Davi, Davi volta para cuidar das ovelhas. E Samuel volta para Ramá. Capítulo 16 de 1 Samuel, depois vocês leiam lá. É interessante que as coisas voltam exatamente como eram antes. O profeta Samuel volta para Ramá, para sua residência, o lugar onde ele morava, e Davi volta para o campo, depois de uma unção. Isso tem muito a nos ensinar, porque lembra, entre a promessa, entre o momento que Deus estabelece algo para a sua vida e o momento que isso vai acontecer, que ele vai se cumprir, glória a Deus, existe um tempo. Que nós possamos respeitar esse tempo, porque ele tem um porquê. Como está escrito em 3 de Eclesiastes, para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus. E esse momento muitas vezes é o tempo do nosso aprendizado. É o tempo de nós prepararmos o nosso alicerce para receber a estrutura que Deus quer colocar na nossa vida. É o momento que nós estamos preparando, olhando a terra, preparando como aconteceu com Abraão, preparando todas as coisas, preparando a casa para que venha uma criança. Olha o que acontece na vida de Zacarias e Isabel. Entre o momento que o anjo entra em contato com ele do lado direito do incensário, dentro do templo, e o momento que nasce o seu filho, Yohanan, João, existe um gap. Glória a Deus. Entre o momento que o anjo Gabriel fala com José, até o momento que Jesus nasce, existe um tempo. Entre o momento que Moisés, Elias, no Monte da Transfiguração, conversam com Jesus, até o momento da crucificação, porque era desse assunto que eles falavam, como seria a morte do Senhor, existiu um tempo. Acredite, creia, observe o tempo e respeite ele. O tempo é o nosso grande e maior professor. Óbvio, alguém pode pensar, mas e o Espírito Santo? Onde ele entra em tudo isso? Ele é o reitor dessa universidade toda. Ele vai usar dessas ferramentas do tempo, ele vai usar da paciência, ele vai usar muitas vezes até de angústias, muitas vezes de provações,
para aumentar a nossa fé, para polir o nosso coração, para nos experimentar. Mas saiba, como Paulo disse lá em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Que o tempo na sua vida seja só um momento de aprendizado, para que a promessa de Deus se cumpra dentro do seu coração, na sua casa e em volta das pessoas que você ama. Só creia e espere. O tempo não é ruim e ele não veio para machucar. É só uma ferramenta, um tutor que vai nos ajudar a compreender, a entender o que Deus tem para as nossas vidas. E óbvio, o Espírito Santo vai guiar tudo em toda a verdade. É Ele, que com as suas ferramentas, com o tempo, com as nossas angústias, que também é uma ferramenta, que Deus também trabalha o nosso coração, é por Ele e através dele que o nosso coração fica preparado para receber o que Deus tem para a nossa vida. E Deus não quer coisas ruins para a sua vida. Deus quer coisas boas para a sua vida, para o teu coração e para a tua alma. Só creia e espere. Espere tendo relacionamento com Deus, porque Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Deus abençoe as vossas vidas, ótimo final de semana, que seja um final de semana muito abençoado, e o grupo do Evangelho Linha a Linha, já a gente está junto para uma live maravilhosa. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, ótimo final de semana, e que seja um início de semana, um domingo muito abençoado para você e para sua família. Tamo junto.